Olá, meninas! Vamos para a nossa aula de português. Na nossa aula de português de hoje, a gente tem um momentinho de leitura, tem uma ficha de leitura de uma sílaba para trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar palavras escritas com C cedilha, né? Cedilha é um tracinho que tem abaixo da letra C, com C cedilha. Vamos lá. Sa, só, su, são. O E e o I, quando for a sílaba com E e com I, nunca você utiliza o C cedilha. E o C cedilha também não se utiliza no início de palavras, certo? Então, vamos lá. Vocês tinham que escrever momento de leitura no caderno, né? Cabeçalho, momento de leitura e colar a fichinha. Do sa, só, su, são, do palhaço. Vamos ler as palavrinhas. Moça, louça, palhaço, pinça, açúcar, taça, poço, maçã, coração, bagaço, cabeça, caçula, lição, onça e lenço. Então, lembrando, essas são as palavrinhas que podem ser escritas com C cedilha. Mas eu nunca, no começo de uma palavra, nunca utilizo C cedilha no começo da palavra. E nunca, quando for a vogal E e a vogal I, nunca é C cedilha, sempre é o C normal. Nunca existe, por exemplo, vamos dar um exemplo, a palavra cebola. Nunca vai ser com C cedilha, porque é a vogal E e é no início da palavra. Então, eu só utilizo C cedilha junto da vogal A, O, U e ão, em alguns casos. Então, essa era a fichinha de vocês, tinha uma frase embaixo para ler. O palhaço é muito engraçado, faz muitas palhaçadas. E eu enviei para vocês um videozinho bem lúdico, bem divertido para vocês assistirem sobre essa familhinha do sa, só, su e são. Enviei lá no grupo do WhatsApp. Vamos agora para a nossa atividade de hoje. Agora é hora da atividade. Bom, vocês tinham uma atividade impressa para responder, né? Vamos ver a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: observe os nomes escritos abaixo e depois faça o que se pede. Então, você tinha que observar, fazer a leitura dos 3 nomes que estão escritos no quadradinho. Mariana, Roberta e Juliana. São nomes próprios. O que é nome próprio? São nomes de pessoas, de lugares, e que devem ser escritos com letra maiúscula. A primeira letra tem que ser maiúscula. A. Depois de ler os nomes, observar, vamos responder a A. Separe as sílabas desses nomes usando um traço colorido. Então, vocês tinham que ler as palavras e separar a sílaba. O que é separar a sílaba? Separar os pedacinhos da palavra. Por exemplo, a palavra Mariana. Mariana. Quantas sílabas tem? Roberto. Quantas sílabas tem? 3 sílabas. Juliana. Quantas sílabas tem? Quantas vezes você abre a boquinha para falar a palavra Juliana? E Pedro? E João Pedro. Então, vocês tinham que separar as palavras, separar as sílabas, separar os pedacinhos, conforme o número de vezes que você abre a boca para falar cada palavra. B. Qual é o nome formado com o menor número de letras? Você ia olhar os nomes aí em cima e ver qual que é o nome que tem o menor número de letras. Tem o menor nome. Qual é o menor nome que tem em cima? É o nome Pedro. Pedro tem menos letras, então você vai escrever aí Pedro, lembrando que tem que ser escrito com letra maiúscula. Nome de pessoa se escreve com letra maiúscula. C. Quais são os nomes formados com o maior número de sílabas? Qual que é os nomes que são formados com o maior número de sílabas? Você ia olhar para cima e observar. Qual que é esse? Quais são os nomes formados com o maior número de sílabas? Quem que tem o maior número de sílabas aí? Pedacinhos, quando você separou, você vai escrever embaixo. Sílabas são os pedacinhos, por exemplo, João, Pedro, tem quantas sílabas? Mariana, Roberto. Quantos pedacinhos você separou é o tanto de sílabas. Depois de ter separado as sílabas das palavras acima, né, feita a leitura, separou as sílabas em pedacinhos, você ia responder a seguinte questão: qual desses nomes possui uma sílaba composta de uma consoante, mais uma consoante e uma vogal? Quando você separou as sílabas das palavras, né, acima, Pedro, Mariana, qual que você observou? Tem uma sílaba que ela é formada por uma consoante, mais uma consoante e uma vogal. Qual que é? É Pedro, olha lá, Pedro, o dro. Tem uma consoante, outra consoante e tem uma vogal. Então, é a palavra e que tem umas sílabas
sílaba com duas consoantes e uma vogal. É a palavra Pedro, ó. Pedro. Tem duas sílabas. E a segunda sílaba tem duas consoantes e uma vogal. Então, você vai marcar Pedro. Na questão 2 e última questão, vocês tinham que responder de acordo com as quadrinhas, os textinhos que tem aí em cima. Então, vocês iam fazer a leitura. Texto 1. As estrelas nascem no céu, os peixes nascem no mar. Eu nasci aqui neste mundo somente para te amar. Esse é o texto 1. Vamos ler o texto 2. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. Então, vocês leram e perceberam que tem rimas no texto. O que é rimas? Palavras que têm um som parecido com as outras, né? Que combinam entre si. O final, o som delas são parecidos ou terminam com as mesmas sílabas. Pronto, fez a leitura? Escreva os pares de palavras que rimam nas quadrinhas que você acabou de ler. No texto 1, tem duas palavras que rimam uma com a outra, que combinam, o som é parecido. Qual que é? Olha lá. Os peixes nascem no mar, somente para te amar. Então, você vai escrever na letra A. Mar rima com amar. Olha só, mar. Mar termina com ar. E a palavra amar termina com ar também. Então, mar rima com amar. O som, o final, a escrita final é igual. B, você vai olhar para o texto 2. Olha lá, que o gato tem fome, que o gato te come, ó. Fome, comer. Então, o final é igual. A sílaba da palavra fome, o final é igual da palavra come. Tem o mesmo som. Então, B, fome rima com come. Essa é a resposta. Então, rimar significa que os sons são parecidos, eles se entrelaçam, certinho? Então, essa foi a nossa atividade de português de hoje. Teve um momentinho de leitura, tinha que fazer a leitura do texto, de todos os textos, da fichinha de leitura, certinho? Beijos, beijos.